Imagine a seguinte situação. Você mora em um bairro perigoso, onde todas as casas têm muros altos, portões bem fechados, então ninguém consegue olhar para dentro do lote dessas casas. Imagina então que o seu vizinho comprou um cachorro e certo dia informou para você que ele comprou um cachorro que é bastante violento e deu para esse cachorro o nome de Tubarão. Seu vizinho também te falou que esse cachorro, quando ele pega alguém, ele morde alguém, ele chega, né, a rasgar a roupa da pessoa, a arrancar pedaço da pessoa, pode até desfigurar o rosto ali, arrancar um pedaço da orelha e tal, né? Sabe-se lá o que esse cachorro violento, Tubarão, pode fazer se alguém cair para dentro do lote lá do seu vizinho. Bom, você nunca viu o tubarão, mas passam-se os dias, de vez em quando você pergunta para o seu vizinho sobre o tubarão, ele reforça aquela história sobre o cachorro, você passa ali próximo à casa do seu vizinho, ouve latido de cachorro, começa a ficar preocupado, né? Se um dia estiver passando aqui próximo à casa do meu vizinho, estiver andando por aqui, e o portão abre, né? Será que vai acontecer comigo? O tubarão está aí solto, começa a correr atrás de mim. Bom, aquilo ali vai te deixando cada dia mais preocupado, te dá até uma taquicardia ali pensando no tubarão, né? Você vê o seu vizinho e ele reforça a conversa, afinal, né? Seu vizinho é autoridade para falar sobre o tubarão. Quem melhor para falar sobre o cachorro tubarão do que o seu vizinho, que é dono do cachorro e já atestou para você que o cachorro dele é bastante violento. Um dia você está passando próximo à casa do seu vizinho e o portão abre. Você ouve um latido, não vê nada, mas você tem a sensação de que o cachorro já saiu em disparada lá de dentro do lote do seu vizinho e quer te pegar. Obviamente, sem olhar para trás, pernas para que te quero. Você está naquela taquicardia, a adrenalina sobe demais, começa a suadeira e você começa a correr desesperado. Chega na sua casa, você até consegue fazer uma coisa que nunca fez, né? Pula um muro e já cai para dentro lá do seu lote para se livrar do perigo do tubarão te pegar, te desfigurar e rasgar a sua roupa, sabe-se lá, né? Quais são os ferimentos que o tubarão pode causar para a sua pessoa. Bom, pessoal, qual é o nome que a gente pode dar para esse problema, né? Imagina, você nunca viu o tubarão, não sabe se o tubarão realmente corresponde à imagem que você fez na sua cabeça sobre o tubarão, você não sabe se corresponde ao que o tubarão realmente é, né? A imagem foi construída a partir da narrativa que o seu vizinho fez para você e você confiando que ele tem autoridade para te dizer como é o cachorro, como é o tubarão, você confiou naquilo tudo, construiu uma imagem sobre o tubarão na sua cabeça, nem de que raça o tubarão é você sabia, mas você confiou na autoridade do seu vizinho, construiu aquela imagem, começou a ficar com medo, começou a ter até algumas neuroses com aquela imagem que você construiu sobre o tubarão, até que culminou nesse dia que você, mesmo sem ver se o tubarão estava ou não correndo atrás de você, você saiu em disparada, desesperado, pulou o muro da sua casa para poder se proteger do tubarão. Bom, por que eu estou te contando essa história? Porque é exatamente isto que a televisão e diversas mídias, né, a maioria das mídias fazem com a população, tá? E alguns canais aqui do YouTube, algumas veículos de informação, os quais você confia, estão fazendo exatamente isto com você, tá? Essa coisa que está te deixando aí histérico por formar na sua cabeça imagens sobre determinadas coisas, determinadas situações, determinados objetos que você não tem como ter certeza se eles realmente são daquela maneira que elas estão sendo descritas pela televisão, descrita por esses informantes, mas você vai criando aquela imagem, né, vai colocando aqueles elementos que eles te ditam, vai colocando aqueles elementos na sua cabeça e vai ficando histérico, vai ficando, né, cada vez mais ansioso por causa daquilo, ou em algumas outras situações você pode até ir ficando eufórico, ficando até excessivamente eufórico, isso te faz tomar algumas ações que podem ser prejudiciais para você, te atrapalham também a tomar decisões importantes para o seu futuro, decisões importantes para o futuro das pessoas que dependem de você, porque aquelas imagens que te obrigaram a formar na sua cabeça, sem te dar a opção de conhecer realmente como é o objeto real, como é a situação real, você aceitou essa manipulação feita por esses veículos de televisão ou, né, esses veículos informativos e tomou aquilo como realidade. Bom, vou explicar isso para você de uma forma um pouco mais técnica para que você entenda
como a nossa alfabetização, como a escola fez isso conosco, desde o momento em que nós entramos na escola, né, até o momento que nós saímos, a escola não nos deu os elementos corretos para que nós possamos, então, fazer um raciocínio da maneira correta e decidir, né, se aquilo o que está sendo proposto para nós, para a formação da imagem de diversas coisas que estão no nosso dia a dia, ou de 100% daquilo o que está no nosso dia a dia, essa imagem é ou não a imagem real daquilo com que nós estamos convivendo, ou que está sendo proposto para nós, que impacta na nossa vida. Então é o seguinte, quando você entrou na escola, ou seus filhos agora, quando estão na escola, começam a aprender a ler e a escrever, o normal é o seguinte, vamos voltar na história do tubarão. A professora vai lá no quadro, vai ensinar a criança a ler, coloca a imagem de um cachorro, né, um cachorro qualquer, e ao lado da imagem desse cachorro, ela escreve a palavra cachorro. Então você tem uma imagem, né, uma imagem qualquer, pode ser um cachorro desenhado, né, a partir de uma imaginação, pode ser a foto de um cachorro qualquer, e aí você tem a palavra cachorro que vai te remeter àquela imagem, ou uma outra imagem de um cachorro que estiver na sua cabeça, às vezes você está até impressionado com um determinado cachorro tubarão, e quando se coloca ali aquele signo, né, aquele sinal cachorro que vem na sua cabeça, é a imagem do tubarão, tá? Mas nós construímos a nossa vida a partir disso, né, e aí nós vamos subindo os elementos, vamos para elementos, né, narrativas históricas e tudo mais, e vamos construindo essas imagens e, né, a narrativa de um lado, né, o sinal ali escrito, e aquela imagem do que aconteceu do outro lado, e assim com diversas outras coisas, né, diversas outras outras áreas do conhecimento, nós funcionamos dessa seguinte maneira. O problema é que falta um elemento crucial para que nós possamos fazer o raciocínio correto com essa imagem, com esse signo, para que nós consigamos, de maneira, né, própria, nós mesmos, sem precisar da manipulação de ninguém sobre isso que está sendo proposto, nós consigamos chegar na realidade. Esse elemento que falta, ele é conhecido como o referente. Então, ninguém nos dá, desde pequenos, a oportunidade de sabermos que existe o referente. Isso não é uma coisa intuitiva e nós, então, somos manipulados por isso durante toda a nossa vida. Vamos lá, vamos ter uma ideia do que é o referente. Você, né, voltando à nossa história lá do cachorro-tubarão, você nunca viu o tubarão, você não sabia como era o tubarão, então tanto o tubarão que era o seu referente, o tubarão real, né? Aquele cachorro que você mirou para ele, olha, esse aqui é o cachorro tubarão. Você não sabia quem era ele, então ele tanto poderia ser um Rottweiler, poderia ser um Pitbull, mas poderia também ser um cachorrinho pequeno, poderia ser um Chihuahua, poderia ser um Shih Tzu, um Poodlezinho pequeno, mas o seu vizinho poderia ter construído essa história toda para você, para te deixar com medo, para que você também falasse para outras pessoas ali em volta que ali naquela casa tinha um cachorro muito perigoso. Dessa forma, as pessoas ficariam preocupadas, inclusive pessoas que talvez quisessem entrar na casa do seu vizinho para roubar alguma coisa, né? A história poderia não ser bem a história que o seu vizinho está contando, e ele contando aquilo com a intenção de preocupar todas as pessoas, que a história se espalhasse. Então, o ladrão, quando passasse por ali, deixasse a casa dele em paz, fosse escolher uma outra casa onde não houvesse um cachorro tubarão. Tá? Voltando para a mídia, nesse momento nós estamos aí com o problema de um bichinho aí determinado que veio lá do Oriente, né, que veio da China, um bichinho 19. E esse bichinho 19 estão construindo, os meios de informação, a televisão, estão construindo uma determinada imagem na nossa cabeça, jogando elementos para esse determinado bichinho 19, para a gente imaginar que ele é realmente daquela maneira que está sendo descrita, tá? Então nós temos a imagem construída pela televisão, cada vez que nós entramos em contato com aquele signo escrito ou algum outro elemento que remeta àquela imagem construída da televisão, né? Pode ser até mesmo a foto dele, nós construímos na nossa cabeça todo aquele paramental de descrições ali que a mídia fez na nossa cabeça, e nós, né, confiando na autoridade da televisão, confiando na autoridade dos meios que nos informam, que nós, né, achamos que são válidos, construímos todo um paramental de informações sobre esse bichinho e tomamos isso como a realidade. O problema é que é a realidade sobre esse bichinho. Na realidade, né, nem os cientistas sabem como é o bichinho de verdade, ou quais são os elementos verdadeiros que compõem esse bichinho 19.
Tá? E aí é que está, enquanto né, não conseguimos compor esses elementos, que é uma das coisas mais difíceis de se fazer no mundo, né? Quem pode descrever como é o cachorro, né? Aquele cachorro primordial, cachorro de verdade, que deu né, o surgimento para todas as raças de cachorro e todos os cachorros aí existentes no mundo. Cada cachorro que eu pegar no mundo, ele será apenas um cachorro, mas nele nós nunca teremos o que é realmente o cachorro, aquele o cachorro principal que teria dado então, né, toda essa ideia de descrição para todos os outros cachorros. Por mais que nós tentemos descrever aquele que seria o cachorro, nunca nós vamos chegar em todos os elementos verdadeiros daquele cachorro, que podem ser né, mais ou menos do que aquilo que a gente imagina sobre, por exemplo, o tubarão. E da mesma maneira, né, esse bichinho 19, né, a mídia está construindo a nossa cabeça, obviamente, cada coisa mais acima, né, mais pretensiosa sobre esse bichinho 19, mais o bichinho 19 verdadeiro. Nós não o temos, é muito difícil nós termos todo o paramental de elementos dele, e por isso que a mídia pode construir essa coisa na nossa cabeça e nos deixar cada dia mais histéricos sobre ele, né, e toda a maneira aí como a mídia constrói essa história sobre ele para nos deixar histéricos, vocês já sabem, já que nós não temos elementos de conforto geralmente sobre ele, né, os elementos que nós temos é justamente para nos colocar numa posição de histeria, né, nós ficarmos imaginando, será que o tubarão vai nos pegar, vai nos rasgar, vai nos matar, né, estão dizendo aí que o tubarão é muito perigoso, que ele é até capaz de deformar as pessoas, deformar o rosto das pessoas, arrancar pedaços ali, e né, vamos ficando cada dia mais preocupados, né, mais aquela carga de adrenalina cada vez que nós pensamos, a preocupação sobe sobre isso, tá? Então, para que você consiga recuperar o seu raciocínio, para que você consiga trabalhar de uma maneira né, que você consiga beneficiar aquelas pessoas que dependem de você, que você consiga levar a sua vida da maneira correta, para que você possa buscar elementos se desvencilhe um pouco né, dessas mídias que você acha que têm autoridade para a sua vida, e vá procurar elementos ali desde o começo. Você teve uma educação que ela não foi uma educação honesta, que ela não foi uma educação plena, te trazendo todos os elementos necessários para que você ganhasse a sua independência realmente de raciocínio ali e tal, tá? Então você precisa se desvencilhar um pouco dessa mídia e ir buscar esses elementos um pouco mais para trás, tá? Seja um pouco mais humilde, considere que você não tem tudo o que necessita ainda para ter toda essa capacidade crítica que querem que você tenha, que você possa dar a sua opinião sobre tudo, que essa opinião seja a mais acertada, que você realmente seja a pessoa muito capaz, muito inteligente para poder entender sobre tudo. Não caia nessa cilada, vá buscar os seus referentes corretos, vá buscar os referentes, os melhores possíveis, para que você então possa construir opiniões para você mesmo da maneira acertada, sem soberba, né? Sem soberba, porque o que eles fazem conosco é tentar nos deixar cada vez mais soberbos, e quanto mais soberbos daquilo que nós imaginamos que somos, mas na realidade não somos, mais nós nos distanciamos da realidade, mais nós somos né, propensos a nos prejudicar, ok? Bom, pessoal, por esse vídeo era isso, espero que tenha ajudado. Se você gostou aí, compartilhe esse vídeo, deixa um like aí para mim, para me ajudar, porque tá complicado realmente aqui no YouTube. Até o nosso próximo vídeo.